Qual é a importância e como criar um plano de desenvolvimento de sucessores para todos os níveis da organização? Vem comigo na reflexão de hoje. Bom, primeiro, qual é a importância, né? Por que é importante você ter mapeado quem são as pessoas que irão assumir cada uma das funções num processo assim ao longo do tempo da organização? Quando não se sabe isso, fica sempre uma dúvida. Quem que vai assumir? Tá, mas se fulano sair, quem que fica? Ou seja, essa dúvida, ela cria uma inconsistência no sistema. Né? As pessoas não saberem, não terem em mente clareza de como funciona o processo de crescimento das suas carreiras e, naturalmente, quem são as pessoas que estão sendo preparadas para assumirem determinadas funções, pode gerar ali um tipo de ruído que é completamente desnecessário para a organização. Outro problema, de repente o mercado dá aquela aquecida. A empresa, naquele mercado em que ela atua, pode dobrar de tamanho. Aí ela olha e fala assim, mas não tem gente preparada. E aí vai trazer do mercado como pessoas completamente despreparadas na nossa cultura, na abordagem que fazemos, no nosso modelo de negócio. Então, por vezes, a empresa perde grandes oportunidades por não ter sucessão preparada dentro de casa. Um outro problema muito comum é quando, dentro da própria organização, a empresa acaba sempre trazendo gente de fora. Por quê? Porque ela não tem clareza de quem são as pessoas preparadas ou, às vezes, nem tem um plano para preparar as pratas da casa. E aí, toda vez que precisa, traz alguém de fora, deixando a equipe completamente descontente. Um outro problema bastante sério é que quando você não tem um time de sucessores fortes e devidamente preparados, todas as vezes que surge uma instabilidade no sistema, você não sabe com quem que você pode contar, porque você não tem uma matriz das pessoas mais talentosas e preparadas do sistema. Então, veja, ter esse mapa é fundamental. Mas como construir esse plano para todos os níveis da organização? Bom, o primeiro passo é você ter clareza de como você vai mensurar o momento de cada pessoa na função que exerce. Tem que ter uma metodologia para isso. Você vai chamar de júnior, pleno e sênior, é uma metodologia. Na Nortus nós utilizamos uma outra abordagem. São 5 fases que a gente tem implementado em várias organizações pelo Brasil. Mas você vai ter que definir, vai ter que escolher aí no mercado uma metodologia de modo que você saiba, essa pessoa está em que momento na função que ela exerce hoje. Porque na medida que ela vai ficando excelente naquilo que ela faz, chega uma hora que ela cansa de fazer aquilo. E ela vai sentir o desejo, a vontade de fazer uma coisa diferente. Então é muito importante você ter mapeado aquelas pessoas que estão entregando muito bem na função, começaram a sobrar ali, ou seja, a pessoa é capaz de fazer muito mais. Então, primeiro, tem que ter uma metodologia para mensurar sobre isso. Segundo elemento, é preciso ter políticas muito claras de como vai funcionar esse processo de carreira e sucessão na organização. Não só para os gestores, mas também para todos os colaboradores. De modo que as pessoas saibam, por exemplo, o que eu preciso fazer para que naturalmente eu seja uma pessoa elegível a ser sucessor do meu gestor ou até mesmo uma nova função em uma outra área da organização. Para isso, a empresa tem que definir critérios, que são as políticas. Por exemplo, tem que entregar 100% na função que está hoje, tem que ser uma pessoa que tem bom relacionamento 360 graus, superiores, pares, subordinados, tem que ser uma pessoa que tem aderência à cultura, ou seja, ao propósito e os valores da organização, tem que ser uma pessoa que tem um comportamento de interdependência, que contribui e ajuda com quem precisa, uma pessoa proativa, que tem um alto nível de protagonismo. Então, quais são os critérios da nossa organização para que todas as pessoas sabendo disso, falar, então se eu quero ser uma pessoa que cresce aqui dentro e fazer parte da matriz de sucessores na organização, é assim que eu devo me comportar. Porque a ausência desses critérios faz com que as pessoas não saibam onde elas precisam se desenvolver, o que elas precisam melhorar. Então, tornar muito claros os critérios, as políticas e os processos para que as pessoas entendam e saibam, então, se colocar dentro disso. E terceiro e último, é preciso ter uma forma de acompanhar isso, ou seja, os líderes de líderes, os diretores da organização, precisam continuamente questionar os líderes de equipes da sua empresa sobre como eles estão desenvolvendo as pessoas e quem já está pronto para assumir mais responsabilidade. Isso precisa ser visualizado em uma grande matriz que você tenha continuamente o olhar de quem saiu de um passo para o passo 2, para o passo 3, quem vai se aproximando cada vez mais, em que velocidade isso está acontecendo. Quais são as pessoas que nós podemos contar, que já estão preparadas, desejam e têm preparo para assumir mais responsabilidade. Então, de alguma forma, é preciso construir uma matriz com esses indicadores, de modo que mês a mês isso possa ser atualizado
e a gente tenha sempre uma fotografia desse plano de sucessão, desse mapa de sucessores dentro do sistema. Agora, eu sei que isso não é uma coisa simples, né? Quando a gente vai construir isso dentro de uma organização, leva de 1 a 2 anos para você ter uma ideia, para construir toda a matriz, mapear direitinho as pessoas, elas terem um PDI bem estruturado, todo mundo sabendo o seu papel na sua própria carreira. Então, eu sei que isso leva um pouquinho mais de tempo e que tem a sua complexidade. Então, se você quiser entender mais sobre isso, se você quiser aprender como a Nortus tem feito isso nas organizações, entre em contato com a gente vai ter o maior carinho em te apresentar as nossas soluções a respeito de construção de um plano de sucessão bem estruturado para a sua empresa. Quarta-feira que vem eu te espero aqui com uma nova reflexão. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.